Hoje eu trago para você o tema Storytelling. Já ouviu falar? Sim? Não? Numa tradução livre é uma narrativa, mas sempre que se fala de storytelling, fala-se de contar histórias. A arte de contar história é uma das artes mais antigas da humanidade. Desde os primórdios, quando os povos se reuniam em volta da fogueira e toda a sabedoria, todo o conhecimento era passado de uma geração para outra, os pais falavam com os filhos, os avós falavam com os netos, histórias eram contadas. Histórias de aventuras, histórias de dificuldades, histórias de sucesso obtido através de investimento, de força, de garra, de fé. Contar histórias é uma prática muito antiga e o nosso inconsciente está acostumado a se conectar com as histórias. Quer seja por uma conexão com o inconsciente coletivo ou por uma conexão com a nossa infância, numa época em que, ainda criança, nós gostávamos de escutar histórias. Alguém contava história para você quando você era criança? A minha avó me contava muitas histórias e eu amava escutar as histórias que a minha avó me contava. Histórias nos conectam com as nossas emoções mais profundas e é algo muito, muito poderoso. Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Márcia Cristóvão e estou aqui para trazer para vocês elementos da alquimia da oratória. Se você deseja falar bem, melhor, se você deseja ser um palestrante ou comunicar a sua mensagem, talvez você queira vender algo ou alguma ideia e queira comunicar essa ideia de uma maneira a atingir o seu público-alvo, então o nosso encontro aqui vai valer a pena. Eu quero aproveitar que eu estou trazendo à luz o tema do storytelling para contar uma história. Quando eu terminar de contar essa história, eu vou contar para vocês os passos, os trechos, os momentos que estavam presentes nessa história, que eu vou lhes contar, para que você então entenda um passo a passo. A história de hoje é uma história bem propícia para esse nosso momento. Um momento de Natal. É uma história natalina. É a história dos Três Pinheirinhos. Na história dos Três Pinheirinhos, nós temos uma floresta. Nessa floresta, muitas árvores. E no meio daquelas tantas árvores, três pinheiros que nasceram juntos e eram amigos desde semente. Foram lançados na terra juntos, estavam ali vivendo a experiência do seu brotar e vir à luz. E conforme eles começaram a crescer, ainda muito jovenzinhos, eles conversavam sobre os seus desejos, sobre os seus sonhos. O primeiro pinheirinho dizia: eu sonho tanto que quando eu crescer, eu não preciso nem ser muito grande, um tamanho já suficiente. Eu sonho que um lenhador virá aqui na floresta e ele vai me pegar com muito cuidado, com muito carinho, e ele vai me entregar para um marceneiro. E esse marceneiro vai ser o melhor marceneiro do reino, o melhor de todos os reinos. Ele vai ser um verdadeiro artista. E com as suas mãos, com o formão, com tudo aquilo que faz parte do seu trabalho, ele vai me moldar como um berço. E eu quero ser um berço de um príncipe. Eu quero ser levado para um castelo. E eu quero que um príncipe muito importante, alguém que um dia se torne um grande rei, o maior de todos os reis, eu quero que ele durma em mim. E eu vou poder acolher esse príncipe ainda no seu momento enquanto bebê. E ele já sonhava, né? Como ele seria torneado, como ele seria desenhado para se tornar esse berço tão esplendoroso para acolher um príncipe que se tornaria um grande rei. Bom, as outras duas arvorezinhas, os outros dois pinheiros escutavam aquela história com muita atenção. O segundo pinheiro dizia: interessante, é muito interessante ser um berço, né? Gostei, mas eu acho que eu gosto de mais liberdade. Eu acho que esse negócio de ficar parado dentro de um quarto, num palácio, não sei se eu vou gostar muito não. E outra coisa, receber tudo bem, que é um príncipe que vai se tornar um grande rei, mas receber uma única pessoa, não, eu acho que eu quero algo maior. Então eu quero que esperem que eu cresça muito. E quando eu estiver muito grande, então o lenhador virá aqui.
me pegar. E ele vai me levar para um lugar onde se constroem navios. É isso que eu quero me tornar. Eu quero me tornar um grande navio. Eu quero navegar por oceanos esplendorosos. E eu não quero ser um navio qualquer. Eu quero ser um navio que carrega em si um grande tesouro. Grandes tesouros. É isso. Eu já sei o que eu quero. Ser um grande navio que carregue grandes tesouros oceano afora. A terceira árvore escutava tudo aquilo e o terceiro pinheirinho não dizia muito, porque ele ainda estava meditando sobre qual era o seu sonho. Era ainda um processo de reflexão. Mas um dia, quando ele chegou ao entendimento do que ele queria, ele então disse para os outros dois amigos: hoje eu já sei o que eu quero. Eu acho muito belo o seu sonho de ser um berço de um príncipe muito importante, que se tornará um grande rei. Eu acho maravilhoso o seu sonho de ser um grande navio mercante que carrega grandes tesouros oceano afora, forte, potente. Eu acho que são ideias maravilhosas. Mas você sabe, eu gosto tanto da minha vida de árvore. A minha vida de árvore é tão extraordinária, porque pense, nós vamos crescendo, 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 e quanto maior nós ficamos, mais nós apontamos em direção ao céu. Isso é tão lindo. Já sei, é isso que eu quero. Eu não quero que nunca nenhum lenhador venha me tirar daqui, porque eu quero que a minha missão seja apontar Deus para os homens. Mostrar para os homens através do meu tamanho em direção ao céu, dizendo: olha para lá, mire para lá, lá está o Todo-Poderoso. O fato é que os anos se passaram e aquela primeira árvore que desejava ser um berço de um príncipe muito importante, muito poderoso, ela já estava no tamanho que ela imaginava que ela seria retirada, e realmente o lenhador veio e a retirou. Ela foi a primeira a ser cortada. E quando ela foi cortada, ela foi levada muito feliz, ela estava radiante. Agora o meu sonho vai ser realizado. As duas árvores que ali ficaram despediram-se da sua amiga com um pouco de saudade, saudosismo já antecipado, né? Dá um pouco de tristeza a despedida, mas ao mesmo tempo elas estavam felizes. Seria, enfim, um momento de realização do desejo da amiga. Tchau, tchau, boa sorte, berço de príncipe. As coisas não foram bem como ela planejava. Ela não foi levada para um marceneiro. Não, ela foi levada para alguém que, sim, mexia com madeira e transformava a madeira em algo, mas era de uma forma rústica. E de repente ela foi recebendo umas pancadas que foram furando no meio dela um buraco. E ela disse: ixi, eu acho que eu não estou no lugar certo. Socorro, socorro, esse não é o lugar certo, não é aqui que vão me transformar num berço. Esse homem tem uma mão rude. Realmente, não era um marceneiro artista, era apenas um homem que fazia coxos de animais. E então, quando ela percebeu a sua triste sina, quando ela percebeu que o seu grande sonho não seria realizado, ela entrou em grande depressão. E ali, deprimida ela estava quando ela foi levada para um lugar onde os animais ficavam protegidos da chuva, protegidos à noite. E ela estava ali. Era colocada comida para os animais. E ela estava tão triste, porque ela que queria ter a presença da nobreza estava rodeada por vacas, cavalos, animais. Como pode isso? Como eu posso estar tão distante do meu sonho? Ela dizia. Como eu posso estar infinitamente distante do meu desejo? Isso é um castigo? O que está acontecendo comigo? Bom, aquela era uma noite especial. Um homem e uma mulher estavam viajando de muito longe. Eles tinham um compromisso político na sua cidade. Eles precisavam realizar uma atividade cívica, se alistarem ali. E aí, então, eles chegaram na cidade. O nome da cidade era Belém. E, naquele momento que eles chegaram na cidade, eles procuraram uma hospedaria, um lugar para pousar. Era necessário, eles estavam muito cansados. Mas não só por isso era necessário. Aquela mulher estava grávida, prestes a dar à luz. E o marido, José, pensava: como eu vou fazer? Ele não achava um lugar aqui, não achava um lugar ali, a cidade toda estava tomada. Não havia um lugar sequer para eles se hospedarem. Um homem de coração bondoso disse: bom, a única coisa que eu posso oferecer a vocês é ali, o local onde os animais ficam. Ali pelo menos vocês não vão passar frio, ali vocês não vão pegar chuva, ali é quentinho, é protegido. Passem a noite lá, amanhã vocês veem o que fazem. Aquele homem e aquela mulher aceitaram, lógico.
Era a única possibilidade para aquele momento. E ali naquela noite, aquela mulher entrou em trabalho de parto. E ali naquela noite, aquela mulher teve o seu filho. E ela embrulhou o seu filho nos panos e não tinha onde colocar o bebê para dormir. Ela estava muito cansada da viagem, do parto. E então ela pegou o seu filho tão precioso e colocou, ela limpou ali, né, das comidinhas dos animais e naquele coxo, naquele local, ela colocou aquela criança. A arvorezinha, agora, um coxo de animais, um lugar dos animais se alimentarem. Achou estranho? Uma criança? Que estranho! Eu queria ser um berço. Mas que estranho! Mas mais estranho ficou ao longo da noite, quando, de repente, anjos começaram a cantar e anunciar que o Rei dos Reis havia chegado. E o Rei dos Reis, Jesus, estava dormindo na manjedoura. Enfim, ela entendeu o propósito divino. Ela que sonhara ser um berço em um palácio de um príncipe que se tornaria um grande e importante rei. O caminho foi muito diferente. Ela se tornou um coxo de animais, mas ela recebeu o Rei dos Reis. Ela, enfim, realizou o seu sonho de uma forma mais extraordinária do que ela imaginou que seria possível. E ela então foi feliz naquele momento, ao entender que o propósito de Deus se cumprira e que o desejo dela havia sido realizado. Ok, tinham 2 amigas na floresta, lembram? Os anos se passaram, 30 anos para ser mais precisa. E a segunda arvorezinha já tinha crescido muito. Poxa, 30 anos, ela estava forte, ela era uma árvore frondosa, um tronco grosso, era muita madeira, uma madeira forte, poderosa. Ela disse, já está na minha hora, eu já posso ser tirada, eu já posso ser levada para o meu destino, que é me tornar um grande navio que vai carregar muita preciosidade. Ok, os lenhadores vieram e ela ficou muito feliz e satisfeita. Agora é a minha hora, enfim. Quantas vezes nós temos essa alegria no coração, né? Chegou a minha hora. Ok, ela foi levada. E realmente ela foi levada para um estaleiro, um lugar que faziam barcos, navios, uns pequenos, outros grandes. Mas no momento que ela começou a ser cortada, ela já achou estranho, porque tiraram um pedaço dela e jogaram para lá. Mas como assim? Para um grande navio precisam me usar inteira? Ai, que tristeza! Fizeram dela um barquinho. E não um barquinho qualquer, podia ser um barquinho de passeio, pelo menos, né? Um barquinho bonito, todo decorado. Não, um barco de pescador. E quando jogaram ela no mar, ali na região da Galileia, jogaram ela ali e ela ficou tão triste, e os pescadores compraram aquele barquinho. E a arvorezinha, agora barco de pescador, ela estava deprimida, triste e com muita raiva, porque além de tudo ela tinha que feder a peixe o dia inteiro. Os pescadores iam lá, pescavam, o peixe vinha para dentro do barquinho e ela ficava fedendo a peixe o dia inteiro. Eu que queria carregar pedras preciosas, grandes tesouros, como eu posso ter tido esse fim? Como meu sonho pode ter se desabado dessa forma? Oh, pobre de mim, que tristeza! Pois é, o pescador que a comprou era um tal de Pedro. Esse tal de Pedro nem pescar direito sabia. Teve uma noite que ele passou a noite inteira pescando e não pescou nada. Ela falou, não é possível. Ainda por cima, me venderam para um pescador que nem sabe pescar direito. Mas esse Pedro tinha um amigo chamado Jesus. Teve um dia que Jesus entrou no barco e Pedro estava muito frustrado por não ter pescado e algo diferente aconteceu, porque naquele dia, mesmo tendo tentado pescar a noite inteira sem pegar nada, de acordo com o mando daquele amigo dele, ele jogou a rede e veio tanto peixe que a arvorezinha, agora barco, pensou, eu vou afundar, eu não vou dar conta desse peso. Ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas um pouco depois, esse mesmo homem, amigo de Pedro, chamado Jesus, subiu no barquinho novamente e pediu que afastasse um pouco o barquinho da margem, porque uma grande multidão se reunia em torno daquele local. E então, esse homem chamado Jesus começou a falar. E a fala dele era tão suave, era sublime, era uma fala de tamanha profundidade que nunca se viu tanto tesouro quanto era possível ver
na fala daquele grande mestre. Na medida que a arvorezinha ia escutando aquelas histórias que eram contadas, parábolas, falas que traziam a essência do ser humano, que traziam de volta a saúde, o bem-estar, que traziam de volta a harmonia, que traziam de volta a esperança de viver, porque aquele povo que estava à margem escutando era um povo escravizado. Eles precisavam ter a esperança de volta. Na medida que aquela arvorezinha escutava aquelas palavras, ela entendeu que ali destilava a maior sabedoria, e aquela sabedoria era o maior tesouro que qualquer ser humano poderia encontrar em qualquer tempo. Naquele momento ela entendeu o seu propósito. Ela estava servindo de travessia no mar para um grande mestre que trazia através das suas palavras um grande tesouro. E ali naquele momento ela entendeu que os propósitos divinos são muito maiores do que os nossos próprios propósitos. Que nós muitas vezes sonhamos algo, e aquele algo é o mais extraordinário que nós podemos pensar e conceber na nossa mente, mas que de repente esse propósito maior tem um outro algo ainda mais grandioso que eu sequer consegui imaginar, que eu sequer consegui arquitetar com a minha mente humana e a minha visão muitas vezes míope. E ela então foi grata. Ela se sentiu muito grata porque ela recebeu infinitamente mais do que ela havia pedido. O tempo se passou, 3 anos. Nós ainda tínhamos a terceira árvore na floresta, lembra? Aquela cujo propósito era sempre apontar para os homens a direção de Deus, que ela queria ser árvore para sempre, que ela nunca queria ser arrancada. Bom, ela estava lá feliz, as amigas já haviam ido, ela estava pensando que as amigas estavam vivendo o seu sonho, ninguém voltou para contar. De repente chegou um lenhador, e ele começou a andar, procurar qual árvore, e ela estava tranquila, não seria ela, ela não queria, então não seria ela. Mas de repente o lenhador olhou para ela, e o seu machado começou a tocar o seu tronco, de uma forma feroz, de uma forma dolorosa, de uma forma agressiva. E ela sentiu tanta dor, quando ela enfim tombou no chão. Depois que aquele homem conseguiu derrubá-la, ela pensou: agora tudo acabou para mim. Tudo que eu mais sonhava era ficar de pé, continuando a apontar a direção de Deus para os homens. Tudo acabou para mim. Agora eu estou no chão. Não importa o que vão fazer de mim. Não importa se vão fazer de mim algo extraordinário, construir um grande móvel, casas. Não importa o que vão fazer de mim, porque qualquer coisa que façam de mim não estará dentro do meu propósito, que é continuar apontando para os homens a direção de Deus. E ela estava muito triste, muito deprimida, muito descontente com tudo aquilo. Então ela foi arrastada. Cortaram ela em 2 partes apenas. Não tiveram um grande trabalho. Tiraram os galhos, as folhas, cortaram um tronco mais grosso, um outro mais fino, menor. E quando ela foi jogada, ela olhou ao redor, ela não estava entendendo que lugar era aquele. Aquele era um lugar de sacrifício. Aquele era um lugar onde homens condenados sofriam um tipo de morte muito específica. Naquela época, naquela região, homens condenados eram pregados em uma cruz para agonizarem até morrer, como uma forma de pagar pelos seus crimes. Quando ela olhou para aquilo, ela disse: eu não acredito. Eu que queria ser um símbolo de vida, um símbolo apontando para a vida, estou correlacionada com a morte, e uma morte de sacrifício. Eu não acredito. Tudo fica pior, tudo está pior, tudo está cada vez pior. Ali naquele local havia uma grande multidão, porque algo muito importante estava acontecendo. Era o julgamento de 3 homens. Na verdade, 2 já estavam lá. Já estavam prontos para a cruz, já estavam crucificados um de um lado, outro do outro, mas tinha um espaço no meio que ela foi colocada. A primeira parte dela foi fincada no chão, ela sabia que um terceiro homem viria. Então esse terceiro homem estava aí num julgamento entre 2, qual seria liberto e qual seria crucificado. A multidão gritava: solte Barrabás, solte Barrabás! Que estava sendo condenado ali naquele momento, apesar de não ter cometido nenhum pecado, era um tal de Jesus. Um homem que durante 3 anos realizara milagres, que durante 3 anos tinha falado colocado mensagens lindas, né? Tinha trazido mensagens lindas para a multidão. Um homem que havia feito bem durante um ministério de 3 anos
e que agora estava sendo condenado à morte. Mas, na verdade, isso fazia parte de um plano maior. Ele havia vindo ao mundo como Salvador, e a morte e o sacrifício na cruz fazia parte desse plano de salvação. Então Jesus foi condenado e pegaram a outra parte dela, a parte menor, colocaram para ele segurar, e ele carregou essa arvorezinha. E estrada fora, cambaleante, cansado, sofrendo, sangrando, ele ia em direção ao local em que ele seria pregado, naquela parte mais grossa que estava fixada no chão. E aquela arvorezinha, agora um pedaço de madeira, chorava copiosamente pelo seu destino e pelo destino daquele homem que ali estava. E então subiram o madeiro, colocaram no alto e pregaram. Pregaram as mãos com cravos que perfuravam a madeira. A arvorezinha sentiu aquela dor também. Perfuraram os pés e pregaram. E ali estava Jesus. Passado um tempo, Jesus deu o último suspiro. E naquele último suspiro, houve um grande abalo, um grande terremoto. E ali naquele momento do último suspiro, a arvorezinha entendeu que o seu grande desejo, que era apontar para os homens o céu, Deus, o sentido da vida, o seu desejo estava sendo realizado da forma mais plena possível que ela jamais imaginaria. O seu desejo estava sendo realizado porque, enquanto cruz, parte do sacrifício de Jesus Cristo, ela se tornou um objeto, símbolo, que aponta para os homens o destino, o seu destino, o encontro com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. E aquela arvorezinha, então, chorou novamente, mas de alegria, de contentamento, porque o seu desejo havia sido realizado de uma forma tão extraordinária como ela jamais imaginaria que poderia ser. É difícil pensar sobre isso no momento de dor, mas essas 3 árvores, no momento de maior dor, de maior sofrimento, de maior frustração, tiveram a paciência de olhar com atenção e perceber que, apesar de vir de uma forma diferente, o seu desejo havia sido realizado de uma maneira extraordinária, porque os planos divinos são sempre infinitamente melhores e maiores do que os nossos próprios planos para as nossas vidas. E essa é a história das 3 arvorezinhas, os 3 pinheiros de Natal. Gostou?